No Brasil, o número de casais querendo adotar é 5 vezes maior que o de crianças e adolescentes à espera de um lar. Na tentativa de fechar essa conta, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que altera a lei da adoção. Mas antes de falarmos dessas mudanças, vamos conhecer a história de uma família no Rio Grande do Sul. A reportagem é da TVE Porto Alegre. A foto registrou o momento em que mãe e filho se encontraram pela primeira vez. O processo de espera ele é bem doloroso, porque cria muita angústia, muita ansiedade, né? Mas eu digo que o meu processo, acho que o mais difícil foi a etapa das entrevistas no fórum, porque eu criei muita ansiedade por não saber o que eles queriam de mim, ou o que eu tinha que demonstrar para eles, para ser habilitada a ser mãe. A família de Ana Raquel está passando agora por um período de adaptação de 120 dias com o acompanhamento da Justiça e assistência social. Mas tudo começa com a manifestação da intenção de adotar no Juizado da Criança e do Adolescente. Depois de encaminhar documentos, vem a etapa de avaliação. Se eles estão aptos, se eles estão, enfim, com a situação bem refletida e madura, se tem condições físicas e mentais também. Depois da sentença do juiz, os pretendentes entram num cadastro nacional de adoção. O tempo médio de espera na fila varia de acordo com o perfil buscado e com a região do país e do estado. O Rio Grande do Sul tem mais de 5.000 pretendentes, enquanto 596 crianças estão prontas para serem adotadas. Foi uma decisão que virou a vida de Ana Raquel do avesso, mas que fez tudo ter sentido. Toda essa espera, ela some, realmente some quando a criança chega, sabe? Quando tu realmente se sente mãe, se sente pai, sente que a tua família está ali reunida. Para falar sobre as mudanças no processo de adoção aprovadas pela Câmara dos Deputados, nós recebemos Dora Martins. Ela é membro da Coordenadoria da Vara Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a psicóloga judiciária Deise César Franco Bernardi, membro da Associação de Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas sobre a Criança e o Adolescente, UNECA. Você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo nosso Twitter. Não esqueça de usar a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Nós vamos falar ao longo do programa dessas mudanças, né, na lei de adoção que está em discussão no Congresso. O projeto diz que tem como objetivo simplificar e acelerar todo esse trâmite, né? Então, existe essa necessidade de simplificar? Por quê, né, eles sentiram que é preciso sim fazer alterações, doutora Dora? Bom dia e obrigada pelo convite mais uma vez, é um prazer estar aqui. E eu começo considerando o seguinte, já é acho que a terceira vez que eu venho no seu programa, o que muito me deixa feliz, e eu não tenho mudança de dados para lhe dar, né? Continuamos com o mesmo número de crianças acolhidas, prontas para adoção e número grande também de pretendentes. O que eu quero sinalizar para a gente começar é que a adoção não é solução para a pobreza do Brasil. Então, nós vamos continuar tendo muitas crianças precisando de adoção e sempre interessados querendo adoção de crianças que não necessariamente corresponde ao perfil daquilo que temos para oferecer, não é? Que estão nos abrigos, que estão esperando uma família. A moça da apresentação fala da angústia da espera, que é a angústia da espera de uma gravidez psíquica do bebê. A lei tenta colocar uma impressão ou quer garantir a pressa para que as crianças saiam rápido dos abrigos. Eu acho que ela tem coisas positivas e ela tem detalhes que podem parecer que vai ser melhor sucedida uma adoção, mas não é necessariamente assim, porque na verdade o próprio ECA traz vários princípios que permitem ao juiz não acelerar, mas agilizar ao máximo uma adoção. Então, eu não acredito realmente que uma lei vá mudar um cenário que exige investimento, políticas públicas eficientes, né, um desejo do Estado, do município, do Estado, em cuidar de suas crianças com bastante zelo. Então, eu estou vendo que há uma preocupação, então, nesse sentido, de alguns pontos da lei, né? Porque eu entendo que é necessário, sim, talvez, entendo que o significado de agilizar e simplificar um processo, mas com responsabilidade, não é? Com certeza. Eu também agradeço o convite, é um prazer, uma honra estar aqui. E acho importante a gente
ponderar que a mudança legislativa, ela por si só, ela não modifica um quadro que é uma resposta a uma situação econômica e política do Brasil, né? Teoricamente, todas as crianças que estão acolhidas, elas o foram por uma violação de direito. Mas essa violação, ela não acontece só pela família, ela acontece também pela sociedade e pelo Estado. E a maior parte das crianças que estão acolhidas no Brasil hoje, elas entram no serviço de acolhimento a partir dos 5 anos, que é exatamente a idade onde as crianças não estão mais na educação mais básica e não têm um serviço de permanência. Então, muitas vezes, as famílias usam o serviço de acolhimento como uma creche, respondendo, às vezes, por deficiências de políticas públicas municipais e do próprio Estado. O que ocorre é que a negligência é apontada hoje como maior ponto de motivo de acolhimento. Só que negligência o que é? Né? Depende do olhar de quem classifica isso. E no Brasil hoje, quem acolhe é o Poder Judiciário, mas também o conselheiro tutelar. Existe aí uma necessidade de clareza sobre os motivos de acolhimento para que a gente não classifique as formas de cuidado a partir da nossa visão. Se nós formos pensar no perfil da criança que está acolhida, a grande maioria não está disponível para adoção. São grupo de irmãos, são crianças mais velhas, são crianças com algum tipo de deficiência ou doença e crianças também que não desejam ser adotadas. Então quer dizer que quando a gente ouve sempre, né, qualquer notícia nesse sentido diz, mas essa conta não fecha, né? Porque tem muito mais pessoas querendo adotar do que jovens, né, aptos para adoção. É esse perfil, então, que... Qual que é a explicação? Eu acho que nós temos a questão do perfil. E há, por exemplo, na lei uma alteração que diz de um detalhe bastante importante. Diz que não haverá tanta necessidade de você investir na família original, porque o ECA daria preferência absoluta para essa família. Então, parece que nós estamos penalizando a família porque ela tem uma situação de vulnerabilidade que leva o filho à colocação num abrigo em caráter temporário e que muitas vezes não é temporário, que como bem disse a Deise, a não temporalidade muitas vezes não é responsabilidade do abrigo nem da própria família, mas de toda uma estrutura social que inibe essa família de retomar um status mínimo para poder prosseguir como família. E aí nós temos a sensação... A falha está então no tratamento dado a essa família? Exato, eu acho que falta um investimento em políticas públicas que garantam o bem-estar de uma família para que ela não se desintegre e leve à consequência de um acolhimento do filho. É óbvio que haverá casos que é necessário esse acolhimento e não se nega isso. Mas a gente passar uma régua, né, uma régua básica, achando que toda família que é pobre e que levou o filho ao acolhimento, seja por qual motivo, não tem que merecer um olhar mais cuidadoso e temos que fazer logo essa adoção para essa criança não ficar muito tempo, nós poderíamos colocar em risco muita gente no Brasil, dado o alto índice de famílias expostas a uma situação de vulnerabilidade nesse momento histórico do Brasil. E acho que também existe aí um mito, né? Eu acho importante a gente dizer isso. Da mesma forma como a gente mitifica a família como único órgão capaz de educar a criança, e também o mito de que a família adotiva é sempre melhor do que um serviço de acolhimento ou qualquer outra medida, cuidado alternativo, que não é só o serviço de acolhimento. Nós temos as famílias acolhedoras, nós temos a possibilidade do acolhimento mãe-bebê, a possibilidade de guarda subsidiada para a família extensa, nós temos a possibilidade do apadrinhamento afetivo para aqueles que já permaneceram muito tempo no serviço de acolhimento e não tem nenhuma chance de voltar para a sua família ou de ser adotado. Então, falta também um investimento em outras medidas que permitam um cuidado alternativo de qualidade. E esse mito de que a adoção é a melhor saída ou a única saída acaba invertendo a lógica de nós termos uma adoção no interesse da criança e passar a ter uma adoção no interesse daquele que está esperando um filho a ser adotado, aquele que passou por esse sistema, né, de seleção, de acompanhamento, de orientação, como toda mãe passa e toda a família passa. Eu sempre digo que a adoção
é uma medida de todas as crianças e todas as mães e todas as famílias, né? Nós somos filhos adotivos, porque o fato de eu parir um filho não significa que eu o adotei. Adotar é inserir no mundo afetivo. E essa preparação da adoção, ela é delicada, exatamente para que a gente não responda a mitos religiosos, né, culturais, e possa ver nesta relação uma parentalidade. Então, talvez falta informação nesse sentido do significado do que é a adoção, que é um ato Por exemplo, sério. a lei está sendo bem falado, né, Deise, que vão diminuir os prazos, né? Isso. Não vai ser mais X dias, vai ser menos dias. Como? Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Eles estão falando do prazo, do trâmite todo, né? Todos os trâmites da adoção. A ideia desse projeto, então, é que termine em até 120 dias. Hoje não existe esse prazo, né? Olha, existe um prazo Chega razoável, a quanto, né? assim? Tem uma média? Depende. O preparo de um casal aqui, Brasil é muito amplo, né? Em São Paulo, você pode colocar na média de 9 meses a 1 ano, o preparo do casal. E por que o preparo do casal que a moça do vídeo reclamou, da espera? Porque nós não se faz adoção para as pessoas, se faz adoção para as crianças, não é? E em que pese também ter que retirar todo o mito que a Deise falou, que a adoção da criança. é a melhor solução, você tem que preparar quem vai receber essa criança, porque ninguém fala dos fracassos, ninguém conta e divulga as devoluções tristes, que são falhas das pessoas que adotaram. E é um ponto importante. Então, é importantíssimo passar pelo crivo do judiciário. Esse crivo não é maldoso, não é perverso, não exige coisas absurdas, é apenas conhecer quem vem buscar um filho. Porque essa criança que espera um pai é uma criança que merece a melhor qualidade de relação afetiva. Então, essa coisa do prazo também é um pouco mítica, porque não se trata de cumprir prazo, se trata de preparar bem uma pessoa, preparar bem um adolescente, preparar uma estrutura que dê certo. E Vou o tempo aproveitar para falar necessário. justamente um pouquinho mais do que é esse preparo. Na reportagem lá, a mãe, né, a moça que falou a reportagem, está passando exatamente por esse período que é o chamado período de convivência. Sim, agora né? ela já falou que ela já esqueceu todo o sofrimento, ela está feliz, né? E que o projeto fala que esse período será, então, de 90 dias. Hoje é o juiz quem determina, né? Esse período não existe um prazo, de acordo com cada caso. Então, respeitada a particularidade de cada caso, e agora o projeto fala aí de até 90 dias, né? Que é justamente importante falar sobre isso, desse preparo, para que essa criança não sofra o duplo abandono, não é? Com que é abandonada certeza. uma vez Exato. pelos pais biológicos e mais uma vez pelos pais adotivos. O que é levado em consideração nesse período? O que significa esse período de convivência, esse preparo? Exatamente, permitir que essa criança possa incorporar essa família como identificação, se sentir pertencente e essa família também se sentir habilitada a aceitar essa criança como ela é. É natural que nesse período essa criança teste essa família. Será que de fato eles vão me querer como eu sou? Afinal, eu fiquei tanto tempo esperando, não é? Vamos pensar no perfil da criança que está acolhida há algum tempo e que já veio maior. E olha, diga-se de passagem que nem toda criança que está acolhida foi abandonada. Esse é outro mito. Nem toda criança foi abandonada. Muitas crianças foram acolhidas por cuidado dos seus pais, pedindo para que aquilo que o Estado deveria oferecer a essa criança enquanto estava em família fosse oferecido a partir da sua inserção numa medida de proteção de alta complexidade, que é o acolhimento. Então, o acolhimento nem sempre é uma resposta ao abandono. Ele pode ser uma resposta, um abandono do Estado em relação a essa família, em relação a essa criança, e não só da família. Porque senão a gente também culpabiliza essa família e acaba achando a adoção como uma medida de castigo. Eu adoto a criança e com isso eu estou liberando essa criança de pessoas más, que a abandonaram, que a deixaram, o que nem sempre é verdadeiro. Essa criança tem essa história, ela tem essa referência. Ela se chamava João. Como que de repente ela vai se chamar, sei lá, Lucas? Né? Ela tinha um sobrenome, ela tinha um pertencimento, ela tinha uma comunidade de referência. Como é que é abandonar tudo isso? Inclusive sair da toda a referência que ela tem nessa instituição, onde ela tem outras crianças e outros adultos de referência. Então, o processo de preparação não é só da família, é também da criança. Agora, quando vocês colocam aí, chamam a atenção para a responsabilidade do Estado nesse sentido, onde é que o Estado falha? Eu quero complementar essa fala dela, porque me parece que esse prazo é fácil de contar
de diminuir quando você pensa num bebê. Eu acho até que quem fez a lei pensou nos bebês. Com certeza. Porque um bebê tem que ficar no abrigo, como se o abrigo também fosse o lugar do lobo mau, que não é, né, e que não deve ser. Então, eu acho que também essa questão do prazo não pensou nas crianças maiores, que cada qual é um indivíduo e exige uma adaptação, e o tempo é o tempo da adaptação. Tem perguntas chegando já aqui, participação já. O Vinícius Alcântara, pelo nosso Twitter, ele pergunta como é trabalhada psicologicamente essas crianças que estão no processo de adoção. Exato, essa é uma questão fundamental. O Vinícius fez uma pergunta inteligente e necessária, porque nós falamos muito da preparação daqueles que querem adotar e a preparação de quem será adotado. Como incorporar essa nova família e não se sentir sob ameaça? Porque essa necessidade de se colocar no lugar de prova, porque existe uma suposta possibilidade de devolução que não é colocada nem para esse casal, nem para essa criança, porque ela não é real, ou seja, ela não deveria acontecer, ela não está prevista na lei, porque a adoção é uma medida definitiva de inserção familiar. Então, essa preparação passa pela ressignificação da sua própria história, de ver a adoção como uma janela de oportunidade que pode ressignificar a sua vida, mas uma coisa que passa pelo seu próprio consentimento interno. Até que ponto eu quero ser adotado e o que significa ser adotado. Essa significação, ela vai ocorrer, aliás, a partir da própria relação. Né? Esta relação precisa ser acompanhada, orientada, porque existem expectativas mágicas tanto por parte da criança como por parte dos adotantes. Então, aí entra o acompanhamento, né? Um acompanhamento técnico, acompanhamento afetivo. Quando a gente fala técnico, nós não estamos falando daquele rigor da ciência de examinar as pessoas como objetos. Não, nós estamos falando de uma coisa interativa, atenciosa, cuidadosa. E por isso, nós falamos da necessidade de equipes técnicas que sejam preparadas, que estejam compostas com profissionais de gabarito, selecionados e que fazem parte da vara da infância e juventude. Cada um tem a sua história, né? Uma história que precisa ser respeitada e não é apagada, assim. Exato. Agora, de um lado, dessa expectativa, né? Do outro lado, a moça na reportagem mostrou essa questão da expectativa, dizendo que uma parte que ela lembra muito mas o que eles queriam, né, de mim, como eu responder, como mostrar que eu estou apta a me tornar mãe. Não é? Essa falta de informação que você perguntou há pouco, eu acho que ela existe na medida em que as pessoas acreditam que a adoção é um mito, é uma coisa perigosa, é uma coisa trabalhosa. E a maioria das pessoas, ou quase todas as pessoas que entram no processo e saem do processo e apreendem o processo, elas reconhecem o quanto foi importante esse preparo. Que a jovem mãe ali parece que talvez não tenha sido bem informada ou não tenha tido a empatia necessária para ela entender que faz parte daquele processo, porque essa preparação que o judiciário faz com as pessoas as faz também crescer para a adoção, porque a adoção de um bebê parece muito simples, mas ainda assim nós estamos diante de um ser que tem uma história própria e as pessoas acreditam que adotando o bebê pulam uma etapa, eu vou fazê-lo do meu jeito, e não é verdade. Muito menos verdade é com a criança maior de 4, 5 anos, que embora a pergunta do Vinícius tenha sido no sentido de preparar a criança, são todos preparados. Eu acho que a grandiosidade do processo judicial e a importância dele, o tempo que se investe nele, é exatamente para isso, para você ter preparados ambos os lados, respeitados essa questão, né, do patrimônio afetivo de cada um que está em jogo, né? Vamos precisar fazer uma pausinha aqui, desculpa te interromper, a gente volta já. Tá ok. Um coco que fala! Vai embora daqui! Eu é que vou! Opa! Ei, olha o que vai passar na TV! É a Sésamo! Bora assistir Sésamo. Hoje, uma viagem para o fundo do mar. O oceano não é lata de lixo. Quem joga lixo na água não tá com nada. Hoje, 1h. Nenhum desperdício de água vai passar pela patrulha d'água. Sésamo.
Quando bater aquela vontade de comer as delícias da cozinha italiana, venha para o Lelis Trattoria. Deliciosas massas, assados, carnes e frutos do mar, servidos em porções fartas. Noites com música ao vivo, estacionamento gratuito e, na semana, almoço executivo. Lelis Trattoria. A nossa especialidade é fazer você feliz. É Vero, é Lelis. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Reservas 3064-2727 ou lelis.com.br. A grade de programação da TV Cultura tem o apoio da Lei Rouanet. Prepare-se para uma nova experiência. Vocês querem saber qual que é? Um mundo de descobertas, conhecimento e muita diversão. Eu recebi o chamado de vocês. Sábado, 9h30 da manhã. Você topa? Eu topo. Exercite os neurônios brincando com a ciência. Muito bem, então. E tem mais. Opa, você não disse que tinham 2 partes. 15 para as 10 da manhã. Como ter a resposta para as grandes perguntas do universo. Você vai descobrir já já. Essa turma tá por dentro de tudo. Vambora? Vamos lá. Se liga na ciência. Venha curtir nossas estreias. Afinal, de cientista e louco, todo mundo tem um pouco. Vocês têm certeza disso? Tenho certeza e todo o povo brasileiro também tem. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre as mudanças no processo de adoção com a gente, Dora Martins, da Coordenadoria da Vara de Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo, e a psicóloga judiciária Deise César Franco Bernardi. No bloco anterior, vocês falaram um pouquinho dessa questão aí que esse projeto de lei traz em relação aos prazos, para diminuir alguns prazos. Vocês viram isso com preocupação. E na questão do ponto positivo aí dessas mudanças, o que vale a pena destacar? Talvez o processo de apadrinhamento afetivo, desde que a gente faça uma clara distinção. O apadrinhamento afetivo deve estar sendo realizado para aquelas crianças e adolescentes que não têm chances de voltar para a família e não têm remotas chances de adoção. Vale a pena explicar o que é o apadrinhamento, rapidamente? Acho que é bem legal. Assim, apadrinhamento afetivo são pessoas que estão interessadas em cuidar da criança. Elas também passarão por todo um processo de seleção e de formação para que elas possam oferecer a oportunidade dessa criança conviver com uma família e ter alguém de referência do ponto de vista afetivo ao longo da sua vida. Então, o apadrinhamento significa que a criança continua no serviço de acolhimento, mas ela tem a chance de conviver com uma família que é uma referência afetiva. Não vai mudar o seu nome, não vai ter uma relação de guarda, não vai retirar necessariamente a criança do serviço de acolhimento. E existem programas de apadrinhamento afetivo que são bastante interessantes, já em funcionamento no Brasil, mas a lei reconhece essa forma alternativa de cuidado e ela traz, ela normatiza uma forma de cuidado que ainda não estava, vamos dizer assim, completamente estabelecida no país. É mais um passo, então, é positivo. Eu acho que a única preocupação é que ela acaba colocando que as pessoas que estão no cadastro de adoção poderiam apadrinhar. Nós fizemos um grande debate a respeito disso, tentamos influenciar a mudança dessa lei nesse ponto e conseguimos. Sim. Porque, na verdade, o apadrinhamento, que já é feito aqui no estado de São Paulo, nós começamos e o tribunal fez uma normativa interna para que o estado inteiro promovesse. Acho que esse é o grande ponto mesmo, Deise, porque agora a lei diz que é necessário, é importante, tem que se fazer o apadrinhamento. Na verdade, nada mais é do que um chamamento da sociedade, que deve estar presente na vida das crianças, venha para
fazer parte da solução. Não é? O apadrinhamento nada mais é um convite ao afeto, à troca afetiva, para que o adolescente, a criança que, como ela bem explicou, está fora do perfil de ser adotado e irá para a vida sozinho, tenha relações afetivas, relações de amizade, relações com pessoas que a atendam na sua demanda social, especialmente, né? Exato. Eu acho muito importante o apadrinhamento aparecer na lei nesse sentido de ser obrigatório ou pelo menos de dar visibilidade. Reclama-se muito que as crianças dos abrigos são invisibilizadas. Sim. Eu acho que o apadrinhamento é uma forma de dar essa importante visibilidade. Tem mais participação aqui. Antes eu vou ler o do Adriel aqui, que faz um elogio, né, às nossas convidadas aqui, dizendo parabéns às convidadas pelos esclarecimentos dados com maestria. E o Osmar, ele pergunta, eu entendo que toda a burocracia é importante para a proteção da criança, mas será que não estamos complicando o processo de adoção? Não, acho que esta é uma visão, né, equivocada, de que a burocracia está sendo mais importante do que a eficiência do processo, né? Nós temos esse mito, né, de que o Poder Judiciário complica. E, na verdade, eu acho que falta a gente entender que as pessoas que querem adotar, elas geralmente querem adotar para colocar este filho na sua vida como um projeto de filiação que precisa ser construído como nós construímos o planejamento das nossas famílias, como nós trabalhamos a nossa gravidez. Então, o que é uma gravidez psíquica, né? Quanto tempo eu preciso para incorporar alguém que vai fazer parte da minha vida para sempre e que não faz parte de um experimento do tipo, eu vou experimentar para ver se dá certo, se não der, eu devolvo. Né? Como se fosse um objeto que eu utilizo e tenho aquela lei de proteção do consumidor. Não deu certo, eu devolvo o aparelho, tenho o dinheiro de volta. A criança não é um objeto que está à venda, né? E ela não deveria estar sendo exposta como produto. Vocês citaram ao longo do programa essa questão de que falta informação, é preciso falar mais sobre o assunto, esse tema adoção ainda é recheado de mitos, né? O que é preciso, então, para derrubarmos esses mitos? Mais programas como este, né? Mas eu acho que é importante, a pergunta desse jovem, ou desse senhor, mostra bem essa sensação que passa o tema da adoção. Eu acho que a adoção mexe com uma questão, né, estrutural, psíquica de cada pessoa, né? Nós, segundo Freud, nós nascemos do abandono, né, da ruptura com a nossa mãe. Então, a hora que fala de criança abandonada, a gente já entra no emocional e a gente começa a criar mitos. Então, acho que a informação vem importante nesse momento para esclarecer que a adoção, como ela bem disse, é um processo de afeto, de amor, de constituição de uma família. A gravidez psíquica é fundamental, né? Você adotar qualquer filho, seja da barriga, seja do fórum, é importante. E aí entra essa necessidade de você buscar informação, mesmo que a gente não possa informar sempre, quem está interessado tem fontes hoje facilitadíssimas para buscar informação. Os próprios fóruns hoje estão sempre aptos para atender as dúvidas, as demandas. O serviço é extremamente acolhedor, extremamente afetivo, né? E nesse sentido, porque não é todo mundo que quer adotar também, né? Muita gente quer opinar, mas não quer adotar. Sim. E essa questão da burocracia, eu achei importante a pergunta dele, porque fica parecendo mesmo que nós não temos lei. Fica parecendo que temos uma grande confusão e que precisa vir uma nova lei para clarear o horizonte. Por exemplo, uma coisa da lei, da mudança da lei, que fala dessa questão de que a família hoje não deverá mais ter a supremacia sobre a criança, isso já está posto no ECA. É um dos princípios do ECA. Qual seja, então já existia isso, não tem mudança nenhuma. A grande transformação da Constituição Federal, dos tratados internacionais e do ECA foi a mudança de paradigma. A criança não é mais objeto de cuidados, é sujeito de direito. Nessa medida, ele tem direitos como os pais têm direitos. Eu só escolho o direito e valorizo. Sobrou um minutinho aqui que nós vamos fazer um milagre com esse tempinho final. Então, essas propostas ainda vão passar pelo Senado, né? O que esperar? Olha, o que esperar? Nós temos uma frente parlamentar pró-adoção que é constituída de políticos que são pais adotivos. E podemos esperar que eles estão com muita febre de fazer com que essa lei seja aprovada. Estão contando com o apoio dos grupos de apoio à adoção e aí também com grandes escritórios de direito, de advocacia. E o que nós podemos esperar é que a sociedade deveria participar desse debate. Sim. É um debate necessário, que muitas pessoas que trabalham com adoção e trabalham também com o direito à convivência familiar e comunitária não foram ouvidas, né? Doutora Dora. Nós gostaríamos de ser melhor ouvidos. É preciso discutir isso, é preciso abrir espaço para a pluralidade de ideias, não é?
Não acreditar que a solução para a adoção é fácil e não acreditar que a adoção é a solução para a miséria brasileira. Sem dúvida. É isso. Muito obrigada pela presença aqui hoje. Nós Até que uma agradecemos. próxima oportunidade. Vamos voltar a esse tema sim, né? Será muito bom. Sem dúvida que tem tantos outros pontos aqui para colocarmos ainda. Obrigada. Até Obrigada, a boa próxima e tarde. obrigada pela sua companhia. Até a próxima.